Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do OAB Cascavel Cast, esse espaço em que nós tratamos dos assuntos de interesse e de relevância para a comunidade jurídica e também para a comunidade em geral. Hoje nós vamos falar sobre futuro, mas olhando no presente. Nós vamos falar sobre Cascavel 2050, vamos falar sobre a participação da OAB Cascavel na construção da cidade que todos nós queremos, e para isso eu tenho a honra, a alegria de receber aqui no podcast a doutora Antonella Marques Neves, que é conselheira na OAB Cascavel e que exerce a função de diretora jurídica na CODESC, a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, que já tem uma história, já tem toda uma caminhada como CODESC, o Conselho de Desenvolvimento, e que segue essa mesma essência, cada vez mais fortalecido no propósito, né, doutora, de fazer a diferença na sociedade. Então, nossas boas-vindas. A senhora fique muito bem à vontade aqui, muito bem-vinda no nosso podcast. Muito obrigada aos telespectadores, é uma satisfação estar aqui hoje, compartilhar com vocês um pouquinho, né, da nossa trajetória do CODESC, de relevância para a nossa cidade, para o município de Cascavel. E aqui nós da OAB, como advogados, representando a classe nesse papel também importante de colocar o desenvolvimento econômico sustentável do nosso município em boas mãos, né? A gente também tem uma responsabilidade como advogado, na nossa representatividade, fazendo as coisas da forma correta, levando o conhecimento e trazendo também a informação do que queremos para uma Cascavel melhor. E, doutora, a gente sempre destaca, principalmente no começo, né, a importância da subseção, né, o valor que o advogado e a advogada deve dar à OAB, porque oportuniza muitas coisas, e uma delas é essa interação direta com a sociedade, né? Como que é essa participação sua? Quando que começou? Como que você enxerga essa interação com a OAB? Eu até brinco, porque, na verdade, eu comecei a participação na sociedade organizada muito antes, né? Então, eu sempre tive essa... eu chamo de vocação porque as pessoas têm esse instinto, né? É mais instintivo. Você começa a se mobilizar em prol do comum, em prol do social, e aí, na verdade, o dever te chama, né? Você acaba ganhando espaço, porque eu já sou daquela opinião de que a liderança, ela é uma vocação de você doar-se. Aquele que mais se doa é justamente aquele que coloca nos braços aquela posição de ajudar as outras pessoas, né? Então, a liderança, ela vem desse papel, de você conseguir ajudar o máximo que você pode e acaba conseguindo alcançar outros méritos em prol desse bem comum, né? Então, o que aconteceu? Em 2010, 2011, me juntei a um grupo de pessoas... 2011, porque quando eu voltei de Curitiba para cá, me juntei a um grupo de pessoas que estavam pensando justamente no Brasil, num coletivo, né? Que a gente estava numa crise política, salvo engano, 2013 ele foi bem grave. E foi em 2013 que surge esse grupo, né? Do CODESC, o G8, Cascavel, pensando em prol dessa sociedade organizada. E aí foi quando eu me movimentei, né, e coloquei meu nome à disposição. E de lá para cá foram vários percursos que tivemos, assim, de buscar essa melhoria em comum, né? Então, são várias áreas, são profissionais de várias áreas que pensaram juntos ali o que seria, o que Cascavel merecia e o que nós, como sociedade organizada, poderíamos oferecer, né? Porque é muito fácil você esperar que o governo faça de braço cruzado e acreditar que a gente está mal conduzido. Eu acho que mal conduzido a gente começa na nossa casa, limpando a nossa varanda, eu diria. A gente precisava primeiro olhar para si, e foi isso que o grupo começou a verificar. O que podemos nós fazer ao invés de esperarmos uma posição política que nos agrade, né? Então, seria essa formação. Não é nem ideológica, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com civilização mesmo. Você ser responsável pela sociedade que você cria, né? Porque nós, querendo ou não, nós temos a nossa participação, tanto quanto a entidade, tanto quanto a Antonella pessoa, tanto a Antonella professora, né? Também me coloco em várias situações que eu me vejo responsável também por aquilo que eu pretendo
aproveitar, digamos, lá na frente, né? Que cidade que você quer, e que pessoas que você quer formar, que sociedade que você quer conviver. E isso é uma responsabilidade de todos, né? E representar a OAB Cascavel nesse sentido, imagino que também seja uma responsabilidade extra por tudo que esse nome representa, né, doutora? Sim, a OAB, na verdade, para mim é um orgulho poder representar a OAB hoje pelo Codesc, né? A Codesc, hoje a Codesc, né? Sim. Porque a gente teve que colocar a Codesc pela coordenadoria foi justamente para poder a gente regularizá-la, né? Mas estar ali representando a nossa entidade, sem dúvida, é fundamental. Por quê? Porque a OAB ela não é só... a OAB ela está vinculada a todas as áreas. Não é só a educação, porque eu vinha da coordenadoria da educação. Antes de fazer parte de diretoria, coordenei a educação dentro do Codesc, fazendo Cascavel 2030 e toda esse plano de governo já foi entregue há um tempo atrás. Como os anos se passaram, Sim. Cascavel 2050, né? 2050. Então, toda essa trajetória, eu vejo assim que a nossa representatividade, ela está no agro, ela está na saúde, né, com os médicos, com os profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, afins, todos em prol. E o advogado, ele querendo ou não, ele chega em todas as áreas. Você fala na arquitetura e urbanismo, né? Nós estamos também representando, de alguma forma, nós temos essa responsabilidade lá também. Porque o direito, ele alcança todas as áreas. Então, para nós, nosso papel é fundamental de organizar essa sociedade, né? Então, a lei, ela veio para organizar e a OAB para ajudar nessa organização. Então, é importantíssimo o nosso papel dentro do Codesc, dentro do G8, dentro dessa responsabilidade social que temos hoje em dia, né? A gente vê que a OAB tem grande representatividade em todos os centros. Então, para minha pessoa, Antonella, é com certeza uma grande responsabilidade, mas também eu fico muito feliz e lisonjeada de poder representá-la. E a gente percebe, né, doutora, que quando assim a OAB fala, existe um respeito de todas as entidades, porque tem essa história, tem esse legado, né? Agora com 50 anos, a subseção de Cascavel, e sempre com essa energia mesmo de contribuição por meio dos advogados e das advogadas, né? A participação da OAB é ativa desde sempre, né? A gente pensa... O próprio Brasil, a gente não pode pensar só a subseção. A subseção, óbvio, que nós vemos hoje 50 anos ativos, né? Mas se a gente pegar tá no nosso gene, né? O gene da OAB, essa representatividade a nível nacional, né? E se for contar, nós somos a entidade de maior número. Então, de representatividade, nós elegemos um presidente, se quisermos. Né? Então, assim, a representatividade da OAB, ela é pujante a nível nacional. Então, nós temos, assim, a honra de poder fazer parte e muito mais a honra de poder participar de forma positiva nesse crescimento, tanto da nossa cidade, quanto aí pensando no futuro, que eu já penso nas crianças, penso naquilo que você quer deixar de legado, e isso é muito importante, né? A gente não ficar só como um telespectador, mas colocar a mão na massa, né? Aí eu vejo, assim, as mulheres, grandes nomes de mulheres que às vezes ficam aos bastidores, né? Sem a oportunidade de lançar um nome, mas tem muita mulher participativa. Tá? As mulheres têm ganhado também esse mercado, né, digamos, de liderança, mas a gente ainda vê que ainda existe um romper, né? Nunca vi dificuldade nisso, mas eu digo já que é pela minha personalidade, né? E outras pessoas talvez tivessem mais dificuldades, outras mulheres tivessem mais dificuldade. E a minha personalidade é um pouco mais, assim, eu tenho além da vocação que eu vejo como prioridade nesse papel, independentemente do gênero, né? Eu vejo que a responsabilidade também das mulheres, elas triplicam. Então, existe no meu ponto pessoal, eu tenho as minhas vantagens. E sobre Codesc, então, vamos entender um pouquinho mais. Como é que funciona
Tem reuniões frequentes, tem as câmeras técnicas. Como que é esse sistema e como que ele acontece, né, para a gente enxergar a Cascavel lá no futuro? Olha, é muito interessante porque quem começou a organização disso tudo foi um engenheiro. O engenheiro é bom para organizar essa parte. Foi o Edson Vasconcelos, que na verdade não era... A gente não criou o conselho, né? É uma ideia que já vinha dando certo em outros municípios, como o caso de Maringá, que tem o CODEM, tem Londrina também tem o conselho, e outros municípios do Brasil afora têm esse conselho instituído que visa a melhoria daquela localidade. E aqui não foi diferente, houve essa visão do Edson, e aí foi dividido essas câmaras técnicas com profissionais que já tivessem algum gabarito ou expertise naquela determinada área. Foi quando me chamaram para fazer a parte da coordenação da educação. Uhum. Quando eu peguei a coordenadoria da educação, eu estava terminando o mestrado na UniOeste em educação. E a minha visão, a bandeira que eu já tinha levantado, sempre levantei, foi pela a educação infantil, né? E isso vem tudo de um estudo que eu fiz antes mesmo de começar o mestrado, na ideia de que só tem um jeito de desenvolvermos economicamente, investir na educação infantil. Então, é tudo parte de um projeto meu, que foi meu com outras pessoas, né? Mas dentro do projeto de pesquisa da UniOeste, que eu consegui trazer para essa cadeira da educação, e assim foram os outros coordenadores também, pela pujança das suas pesquisas. Então, eram técnicos. Uhum. Nós estávamos ali técnicos pensando em soluções, não para apagar incêndio, mas é aquela visão a longo prazo. O que se tem a longo prazo? E aí, com essa visão a longo prazo, a gente passa a ser um idealizador. É um lugar maravilhoso e super romântico, porque você romantiza um futuro, né? Você não tem... É um lugar de sonhador que ficam essas pessoas que estão nessas cadeiras de coordenadoria. Só que não pode sonhar pouco, né? A ideia é, você tem que ser criativo, porque você tem um dado de realidade hoje, e você tem um sonho que tem que, pelo menos, chegarmos próximo disso. Então, para isso, tem que ter um planejamento. E aí entra toda a engenharia que foi realizada com o Sebrae. Tivemos várias reuniões, e eram reuniões mensais, tá? As câmaras técnicas no começo eram de 15 em 15 dias, depois começaram a ser mensais, e para essa entrega, né? Essa entrega que a gente fala hoje é plano de governo. Então, teve todo um estudo também que foi pago pela sociedade civil organizada, né? Que foi bancado pelo CODESC. Um estudo que levantou todos esses dados de todas essas áreas da Urban e trouxe para nós. E aí, assim, com esses dados, o que faremos, né? Porque a gente tem que partir da onde estamos para projetar. Não adianta, né, senão ficaria muito, né, numa ilusão, né? Para sair desse plano de utopia, a gente precisa trabalhar com dados reais e também com necessidades vitais, né? Que a gente fala assim, existe buracos a serem tapados, né? Então, existem necessidades que são emergentes e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, pensando nisso, precisa saber de onde estamos, para onde vamos. Aí é essa questão que o CODESC é participativo, né? Ele reúne essas câmaras, depois reúne esses coordenadores e direcionamos metas, né? Metas de médio e longo prazo. Eu imagino que deve borbulhar ali muita coisa, né? Até porque acaba sendo plural, né? São várias visões, tudo bem que sobre o mesmo tema, mas eu imagino a capacidade de ideação que você tem com dados, com fundamento, para estruturar tudo isso, né? É muito legal a parte da coordenação técnica, porque você lida com várias vertentes e vários pontos de vista, porque cada um
olha do ângulo que está. Sim. E o legal é que a voz de toda a sociedade, para você criar um norte, como você disse, é muito difícil. Mas é muito mais assertivo você dar voz a todos. Porque aí você consegue, num ângulo maior, conceder um eixo para aquela coordenação, sabe? Então, isso foi muito importante. Esse grupo de 67 entidades que movimentam Cascavel estarem ali direcionados para aqueles temas determinados. E, na verdade, a Câmara da Educação, ela participa de todos, né, da saúde, da urbanismo, da questão do agro, né? E aí a gente pega todos os eixos, energia, educação. Tem conexão, né? Tem conexão. E o que é essa cartilha, esse material, propostas de plano de governo? O que é essa materialização aqui, que eu imagino que teve muito trabalho também, doutora, para chegar, né, nessa obra que está sendo entregue, me parece, para os pré-candidatos, né, a prefeito? Na verdade, essas são propostas de plano de governo, né? A ideia surge justamente como essas câmaras técnicas, elas se fundamentaram no estado que está Cascavel e para onde queremos ir. Então, aqui tem projeto, esse plano é em cima daquilo que hoje estamos e aonde, para onde gostaríamos de ir, né? E aí vai de quem tem a caneta também colaborar, claro, né? Na verdade, a gente fala assim, a sociedade civil organizada, ela faz muito, e às vezes faz muito mesmo, mais do que o esperado. Mas ela sozinha, ela não movimenta. A gente tem que andar em conjunto com o poder público. É muito importante a participação do poder público para efetivar isso aqui, né? Isso aqui é um desejo da sociedade. Então, o que é essa cartilha? Essa cartilha é um desejo da sociedade de Cascavel. Né? Agora, como que vai ser realizado, vão entrar vários pontos, que aí é dentro de uma administração pública também, né? Porque a gente não vai caminhar sozinho, vai caminhar em conjunto com o poder público, mas para atingir o que a sociedade hoje espera, devem ser dados passos em conjuntos. E a sociedade está disposta. Isso que é o bonito de ver no Codesc. Você vê a sociedade civil disposta a fazer o melhor por essa cidade. Então, são pessoas apaixonadas por Cascavel, que se movimentaram aqui, que têm conhecimento técnico, que não saíram assim, né, dando palpite sem ter uma base técnica, teórica, para fundamentar esses argumentos aqui. E também tem toda a logística de estudo embasado naquilo que foi nos entregue pela Urban System, que é justamente o que virou a cidade do avesso para nos trazer esses dados, né? Então, a partir desses dados surgem esses caminhos também. A nossa cidade é uma cidade maravilhosa, que tem tudo para crescer muito mais. A projeção de Cascavel é magnífica. É uma cidade que só falta o mar e a gente é capaz de trazer o mar para cá, porque tem gente que faz aqui, né? Sim. Então, assim, eu fico encantada de poder ter participado disso aqui, dessa criação, né? De alguma forma, tenho um desejo meu intrínseco aqui dentro, mas eu acredito que não seja só da Antonella, né? A Antonella, ela teve ali a caneta, mas ela teve 2 ouvidos, né? Então, a gente escutou muita gente para poder partir para essas diretrizes. Que legal, né, doutora? Aqui, ó, página 14, né? Cascavel do Futuro. Aí nós temos educação, coordenadora Antonella Marques Neves, representante da OAB Cascavel. E aí já vem aqui 4 tópicos, né? Visão 2050, polo de excelência em educação. Então, o pré-candidato a prefeito que receber isso daqui, tiver um olhar e uma sabedoria, ele tem aqui condições de fazer o seu plano de governo numa assertividade muito grande de resultado para a sociedade, né? Olha, o nosso atual prefeito, se me permite, por favor, o Paranhos, tenho o maior respeito por ele, porque ele sempre deu essa liberdade para nós, né? E ele sempre conversou com o nosso conselho. E acredito que lá em 2014, 2013, a gente já teve essa conversa com ele. Em 2016, entregamos a nossa projeção
de Cascavel 2030. E hoje, com felicidade, eu posso te dizer que muito daquilo que foi projetado para 2030 já foi realizado em Cascavel. Né? Por essa visão, né, empresarial, também diria. Teve muitos empresários que também tiveram ali a sua necessidade pautada, né? E a gente fala, mas você vai beneficiar empresários. Gente, empresário traz emprego. Empresário movimenta a cidade, né? A gente não pode ser... a gente tem que ter essa visão ampla de toda a situação. Eu não sou uma pessoa que não deixa de olhar o menor. Bem pelo contrário, a minha visão aqui é no pequeno. Uma coisa não anula a outra, né, não anularia a outra. E aí, nessa visão que eu vi que o Paranhos, ele teve essa sabedoria de ouvir essas entidades e, com certeza, não tem quem vai dizer que ele não fez um bom legado. Ele deixou ali a marca de uma excelente administração, né? Pública, né? Então, assim, não temos nem... ali nós não temos objeção para falar. Sim. Mas o que eu tenho para dizer de exemplo é que quem escuta esse poder é muito mais assertivo, né? Porque ele tem ali 67 entidades, sim, né, que já pensaram a respeito. Não é que vai fazer o que está na cartilha, mas é facilitador, né, para aquele que venha a administrar posterior. E nesse momento que a gente está gravando o podcast, todos os pré-candidatos já receberam, né? E o que é interessante é que eles se comprometem também, quando recebem, eles se comprometem, porque também não adianta ele ir lá fazer uma foto, mas não ter essa sensibilidade de que ele está assumindo um compromisso com a sociedade, né? Esse compromisso com a sociedade, eu digo que deve ser respeitado, né? A gente não sabe como que vai ser, né? É um ponto de interrogação. Mas o que a gente espera é que justamente essa verdade aqui que foi aberta a público, ela seja de alguma forma respeitada, né? Que todo mundo sabe que essas pessoas que tiveram acesso a essa cartilha, que são justamente os nossos pré-candidatos, eles têm acesso àquilo que clama a sociedade. E aqui não tem nada que seja pejorativo para Cascavel, né? São ideias de cidades que se desenvolvem economicamente, de forma sustentável, inovadora. Cascavel carece disso e a gente merece isso. Então, pensando nessa projeção, acredito que não teremos, assim, alguma surpresa negativa. Qualquer um deles que chegar e fazer o que está encaminhado será bem sucedido. E até pegando esse gancho, né, doutora, destacar que esse processo que houve de formalização do CODESC, agora a coordenadoria, também prezou muito por esse perfil de independência e, ao mesmo tempo, uma independência que dialoga, né? Porque o presidente de honra é o prefeito com mandato em exercício, né? Isso foi uma estratégia brilhante, porque, assim, quando a gente fala de conselhos, os conselhos, eles têm essa necessidade da intervenção do poder público, inclusive na manutenção econômica e tudo mais. O CODESC nosso não tem. O CODESC nosso é mantido pelas entidades privadas, tá? Não tem esse vínculo com o poder público, não tem esse vínculo estrutural, mas o vínculo para que essas situações, tanto é que em todas as câmaras, o poder público faz parte e a gente faz questão que faça, porque a gente quer ouvi-los. Porque eles estão com o problema do dia. Nós estamos tentando resolver o problema do amanhã. Mas eles nos trazem o problema do dia, e que é muito importante, porque às vezes para eu chegar num lugar eu preciso dar esse primeiro passo. Então, o poder público ele tem que estar presente dentro das nossas reuniões. Ele deve estar presente, e isso a gente sempre fez muita questão. Mas a questão de depender do poder público para manter essas ideias foi uma estratégia maravilhosa eu diria, de administração do próprio conselho, porque, que não é conselho, né, coordenadoria, que seria justamente para manter, não por 4 anos, para manter a ideia a longo prazo. E nesse sentido, né, doutora, que a gente pensa no longo prazo, a gente está enxergando uma eleição chegando
E nem por isso, nem por ter feito essa cartilha ou por qualquer outra coisa, o Codesc parou, né? Quer dizer, pelo contrário, é ativo o tempo todo, olhando para frente, com discussões que estão acontecendo e que de forma alguma são sazonais, né? Às vezes tem alguém que está nos acompanhando que viu uma notícia do Codesc agora por conta da situação dessa cartilha. Mas, na verdade, é o tempo todo uma dinâmica intensa de pensar e também de executar, né? De certa forma. De certa forma, existe uma união desse grupo muito forte e, na verdade, ele movimenta a sociedade civil e movimenta na intenção de organizar. Né? Vamos chegar aqui como? Então, existe sempre, depois do pensamento, a ação. Né? Aí é direcionado. Sim. Nós tivemos até um caso agora recente que o município procurou o Codesc dizendo, olha, nós temos uma questão do aeroporto. Tem alguns caminhos, queremos ouvir o conselho para a gente tentar enxergar qual o melhor caminho, né? Então, apesar de ser às vezes uma decisão do presente, mas também porque o município está enxergando que isso vai impactar lá na frente, né? E todas as decisões ali do executivo, ele sempre teve muita cautela e eu acho que isso é de suma importância, de ouvir. É o que eu te falo, a gente ouvindo, a gente tem um maior ângulo do problema. Então, às vezes, o que resolve aqui, descobre lá, e o administrador ele precisa ter essa ciência, né? Em que forma que essa decisão dele vai impactar? Ou qual a melhor forma de resolver aquele problema que o aeroporto nosso era um problema. Sim. E hoje a gente tem outros problemas oriundos do aeroporto que não resolveram todos, mas a gente tem já uma demanda diferente. A gente não pode dizer que estamos no mesmo lugar, foi entregue outra. E lógico que a gente, é o que eu falo, a gente tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, lembrando que a colheita é bem mais rápida, né? A gente colhe e já tem que estar plantando de novo. Então, assim, a gente não pode ter preguiça né? E é esse o papel do Codesc. A gente plantou algumas ideias, colheu algumas ideias, muita coisa já aconteceu, que era para 2030, já aconteceu, mas a gente não pode plantar, não pode parar de semear. Então, a colheita vem na sequência, mas é rápido, né? Porque é dinâmico. A gente está sempre evoluindo, então a gente tem que acompanhar isso. E agora, doutora, como diretora jurídica nessa formatação, né? Como que vai ser o teu trabalho? Como que você vai atuar? Imagino que vai seguir na tocada, né? Que já vinha de contribuição, mas talvez com alguma formulação diferente. Na verdade, assim, a ideia de... o formal do Codesc veio por uma necessidade, né, que a gente precisava evoluir ali, criar o CNPJ e tudo mais, e eu já tive essa experiência em outras vias, né, de auxiliar na criação de associações sem fim lucrativo, e a verdade é que houve a necessidade de vários setores serem ali, de alguma forma, dirigentes, tá? Então, aí foi criado o conselho, nesse novo estatuto, né, que dá origem ao conselho, não é o conselho, é a coordenadoria. Que dá origem à coordenadoria, é justamente colocando cada um num papel de extrema importância para a manutenção de uma liderança. Né? Então, a administração, ela teve ali tem o seu papel, a administração, presidente, vice-presidente, nós temos os secretários, né? Secretário adjunto, tem o tesoureiro e tem aquele que vai organizar os eventos, né? Onde participa o Codesc, e o setor jurídico, ele vai como tenho feito, né? Todas as questões de papel, de organização, de documentação, e para até que isso tenha ali a sua sequência, né? Não tenha um fim em si mesmo. Então, a ideia é justamente manter essa participação da OAB nos próximos.
Muito bem, doutora. Teríamos muito ainda para conversar, mas eu quero agradecer de coração pela tua participação, em nome também da diretoria, agradecer pelo trabalho desenvolvido dentro da Codesc, né? Essa doação em prol de um objetivo maior, e registrar isso também como um estímulo a quem está nos acompanhando, que procure sempre ser parte de um propósito, né? E contribuir com a sociedade, independente do espaço que ocupe, mas que faça isso com amor, com dedicação, porque, como a doutora colocou, a colheita vai vir, e se a gente plantar coisas boas, vamos colher coisas boas, né, doutora? Perfeito, doutor. Agradeço a oportunidade, eu pela OAB, pelo Codesc, agradeço a participação também lá no Codesc, de plantar a minha sementinha. Acredito que um dia todos colheremos, que é em prol do bem comum. E por que não incentivar os jovens advogados, incentivar os advogados que estão na ativa a doar um pouquinho do tempo em prol desse coletivo, que eu tenho certeza que, se for essa doação do bem para o bem, a gente terá com certeza uma sociedade muito melhor. Muito bem, doutora, obrigado, e vamos registrar também, para finalizar, os parabéns a todos os envolvidos, né, com isso daqui, que é a materialização do quanto a sociedade civil organizada de Cascavel está preparada para fazer a diferença, sempre de mãos dadas também com o poder público. Então, agradecer a você que nos acompanhou, que esteve conosco até agora. Compartilhe com as pessoas que você conhece, leve o nosso podcast ainda mais longe, porque esse é o espaço da advocacia, é o espaço dos bons assuntos e de motivar e inspirar você que está nos acompanhando. Até a próxima!